Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, vamos fazer o seguinte, eu havia prometido que ia fazer esta questão com vocês em sala de aula, mas como o nosso tempo está bastante restrito, né? Nosso número de aula e o tempo de aula também foi reduzido. Infelizmente nós não temos condições de resolver todas as questões em sala de aula. Então eu vou fazer essa videoaula, espero que seja útil para vocês, e nela eu vou resolver essa questão de forma comentada, como a gente sempre faz, tá bom? Então nós estamos, essa aqui é a questão número 4, pessoal, né? Tá aqui, questão número 4. Estamos lá no módulo 20, deixa eu escrever aqui, módulo 20, frente 4, apostila 3, tá bom? Fica meio ruim para eu escrever aqui, mas acho que dá para entender. Tudo bem, pessoal? Bom, a questão é o seguinte, ó. O paralelogramo ABCD, olha que legal, hein? Nesse nome paralelogramo, nós já temos várias informações e temos que utilizá-las. Indicado na figura é tal que BE, então BE, esse segmento aqui, né, que é um pedaço do lado BC, é igual a BC dividido por 4. Ou seja, isso aqui mede 1/4 do lado BC. Tranquilo? E DF, cadê DF? Aqui, está no lado oposto ao BC. Então, DF mede 1/3, né? Ó, DAD dividido por 3. Então, 1/3 de quem? De AD. Então, DF ou FD é 1/3. Portanto, AF vai ser 2/3. Vamos explorar isso aí um pouco, né? Já, ok? Pessoal, nós não podemos esquecer o seguinte, né? O que é um paralelogramo? Então, paralelogramo é um quadrilátero que tem os par de lados, né, que são dois pares paralelos. Então, o lado BC é paralelo a AD e o lado AB é paralelo a CD, senão não seria um paralelogramo. Se só esse lado fosse paralelo a esse e esse não a esse, então ele não seria um paralelogramo, seria um trapézio. Tudo bem? Bom, isso é importante? Muito. Por quê? Porque BC tem a mesma medida de AD e, consequentemente, AB tem a mesma medida de CD. Então, o paralelogramo tem esta característica. Os lados paralelos são congruentes. Tudo bem? Ok. Depois eu coloco essas informações no desenho para não poluir muito ele agora. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos perceber, a gente vai fazer um estudo aqui, vamos perceber que o triângulo AGF e o triângulo CGE, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? E qual a importância disso? Bom, se eu perceber, se eu concluir que eles são semelhantes, dá para usar muitas informações, inclusive aquela razão de semelhança, que eu já vou... Nós já discutimos ela em sala de aula e eu vou comentá-la novamente aqui. Mas primeiro vamos a isso. Lembram desse detalhe aqui, pessoal? Ó, se eu tenho uma reta e outra reta, se essas duas retas são paralelas, estou considerando isto, estou considerando que elas são paralelas, e aqui eu tenho uma transversal, lembra desse fato? Ó, este ângulo aqui e esse ângulo aqui são congruentes. Eles têm a mesma medida. São os famosos ângulos alternos internos. Então, eles ficam entre as retas paralelas, porém um fica de um lado e o outro fica do outro lado da transversal. A gente pode concluir que esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida. Eu posso fazer esta anotação. Ou posso chamar isso aqui de alfa, consequentemente isso aqui também vai ser alfa. Observem que a gente tem esse conceito aqui no nosso desenho. Ó, BC não é paralelo a AD? Claro, né, pessoal? Senão seria um paralelogramo. E AC, que é uma diagonal, ó, é uma transversal.
Isto significa que este ângulo aqui e este ângulo aqui são congruentes. Eles têm a mesma medida. Portanto, eu vou dizer que isso aqui mede alfa, consequentemente, isso aqui mede alfa. Tudo bem? Nosso desenho vai ficar um pouco poluído, né? Vai encher de informações, pessoal, mas estou aproveitando aqui o desenho. Tá bom? O que mais? Ó? Este ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são congruentes também, porque são opostos pelo vértice, ok? Então, este ângulo aqui e este ângulo têm a mesma medida, então eu vou chamar isso aqui de beta, consequentemente isso aqui é beta. Se você quiser fazer isso aqui, eu vou colocar um risquinho aqui, para dizer que eles são congruentes, 2 risquinhos aqui para dizer que eles são congruentes. E é óbvio, pessoal, se este tem a mesma medida desse, se esse tem a mesma medida, é óbvio que este daqui só pode ter a mesma medida desse daqui. Tá? Então, portanto, eles são semelhantes. Os triângulos são semelhantes. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, né, que o triângulo AFG é semelhante ao triângulo, deixa eu colocar aqui numa ordem, né? Coloquei aqui C, E, G. É melhor ter colocado o G aqui no meio, mas não tem problema. Então, eu já cheguei a essa conclusão que esses dois triângulos são semelhantes. Pessoal, fiquem espertos. Semelhança de triângulo é muito utilizado no estudo da geometria plana, da geometria métrica plana e, claro, no estudo da geometria métrica espacial. Então, vou fazer bastante cálculo e nós temos que enxergar ou tentar enxergar a semelhança de triângulos, sempre que for necessário. A gente tem que buscar essas informações. Em muitos dos problemas, você tem que buscar as informações, tem que descobrir, tem que abstrair. Ok. Vamos fazer o seguinte, já que eu percebi, né, já que nós concluímos, que eu concluí que esses dois triângulos são semelhantes, vamos indicar os lados correspondentes. O que eu estou dizendo? Por exemplo, esse lado aqui fica na frente desse ângulo. Esse ângulo eu coloquei 2 risquinhos, vou colocar 2 risquinhos. Isso é uma técnica ótima para trabalhar com semelhança de triângulo. Então, pessoal, se aqui tem 2 risquinhos, esse lado aqui fica na frente de 2 risquinhos, significa que esse lado EG é correspondente a EF. Eu não estou dizendo que eles são iguais, não estou dizendo que eles têm a mesma medida. Não estou dizendo isto. Que quando a gente fala em semelhança de triângulos, os ângulos são congruentes, mas os lados não. Os lados vão ser proporcionais. Ok? Assim vou fazer com os outros. Ó, tem 3 risquinhos nesse ângulo, vou colocar 3 risquinhos nesse lado. Tem 3 risquinhos nesse ângulo, vou colocar 3 risquinhos nesse lado. E aqui esse lado e esse lado são correspondentes. E aqui tem um risquinho que eu vou colocar um, aqui tem um risquinho que eu vou colocar um. Ou seja, encontrei ou indiquei os lados correspondentes dos triângulos. Quem corresponde a quem. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos colocar as informações. Vamos lá. BE, cadê aqui? BE mede 1/4 de BC. Então, pegou BC, dividiu em 4 partes. Isso aqui vai dar uma parte. Então, vou colocar que isso aqui é BC dividido por 4. Ora, então, EC, estou de mau jeito aqui, vai ser o quê? 3BC dividido por 4. Então, EC vai ser 3/4 de BC, porque 3/4 mais 1/4 vai dar o BC inteiro. Concorda? Tá? Vou escrever aqui, então, ó, BE é igual a BC dividido por 4, e EC vai ser 3BC dividido por 4. Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa no lado AD? DF é 1/3, é AD dividido por 3. Então, isso aqui é AD dividido por 3. Ora, 1/3. Então, o que foi feito? Pegou-se AD, dividiu em 3 partes. Isso aqui é 1/3, então FD ou DF ficou com 1/3. Então, pessoal,
AF vai ser o quê? 2/3 de AD. Deixa eu colocar aqui. Então, o que, que nós temos? Vou colocar na ordem dele, né? DF é igual a AD dividido por 3AD. Portanto, AF é igual a 2AD dividido por 3, ou seja, 2/3. Que é 1/3, aqui é 2/3. Tranquilo? Bom, veja o seguinte, pessoal. Ó, vamos lembrar então dessa razão de semelhança. Observe o que ele quer aqui. Ó. Ele falou que G aqui é a interseção de EF com AC. Ok, tá? A área do triângulo GCE é esse triângulo aqui, ó, esse daqui, ó, ok? Esse triângulo aqui. A área dele supera a do triângulo GAF, ele já está dizendo que a superfície ou a área desse triângulo aqui é maior do que esta. E ele quer saber o quanto é maior. Supera em quanto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa área de A1 e vamos chamar essa área de A2. Então, nós estamos trabalhando aqui, pessoal, com medida linear e com medida de superfície, que é a área. E existe uma relação interessante entre as razões. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, esse lado aqui, o lado do triângulo é uma medida linear, porque tem comprimento só tem uma dimensão. Esse lado aqui não é correspondente a esse lado aqui. Vamos escrever a razão entre os dois? Vamos lá. Então, se eu pegar esse e dividir por AF e elevar isto ao quadrado, o que é que vai dar? A razão entre as áreas. Então, vai ser igual a área 1 dividido pela área 2. Lembraram disso? Então, a razão entre medidas lineares correspondentes elevado ao quadrado é igual à razão entre as áreas dessas duas figuras. Por quê? Porque elas são semelhantes. Não vão fazer isso em qualquer situação, não. Eu posso fazer isso se as figuras forem semelhantes. E nesse caso, nós descobrimos que os dois triângulos são semelhantes. Tudo bem? Bom, pessoal, daqui para frente agora é só trabalhar com as informações. Quem é EC? Cara, EC é 3BC dividido por 4. Ok? Então vai ficar, vou de mau jeito aqui, tá, pessoal? Vai ficar 3BC dividido por 4, que é a medida EC, dividido por AF. Quem é AF? AF é 2AD dividido por 3, tá? 2AD dividido por 3. Então, se eu pegar tudo isso aqui e elevar ao quadrado, vai ser igual à razão entre as áreas. Tudo bem? Agora é só a gente manipular isso aqui. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um quociente, né, de duas frações. Eu vou fazer meio direto. Eu vou multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Ó. 3BC multiplico com 3 vai dar 9BC. E vou multiplicar os meios, né? Esse vezes esse. 4 vezes 2, 8. 8AD. Tudo isso daqui elevado ao quadrado vai dar a razão entre os dois. Gente, razão é uma comparação. Então, ao fazer esse cálculo aqui, eu estou descobrindo a razão entre as áreas. E ao descobrir a razão entre as áreas, eu estou descobrindo o quanto que uma é maior do que a outra, ou o quanto que uma é menor do que a outra. Pessoal, um detalhe aqui, ó, BC e AD não são iguais? BC e AD são os lados opostos do meu paralelogramo, então eles são iguais. Significa que esse BC e esse AD são iguais. Portanto, eu posso fazer o quê? Simplificar. Tá? Porque eles são iguais. Então, aqui ficou 9/8 elevado ao quadrado. 9 elevado ao quadrado dá 81 e 6. 8 ao quadrado, 64.
Então, a razão entre essas duas áreas é 81 sobre 64. Percebe-se que essa daqui é maior do que essa. Portanto, a razão entre esses dois vai dar um número maior que 1. Você vai pegar 81 64 avos, porque eu tenho que encontrar aqui uma resposta, e vamos dividir. Se você dividir 81 por 64, claro que eu já fiz aqui, deixa eu continuar aqui, pessoal, vai dar 1, deixa eu fazer diferente aqui um pouquinho, deixa eu fazer aqui, fica melhor para vocês entenderem. Vou multiplicar aqui cruzado, tá? Então vai ficar o seguinte, 81 a 2 é igual a 64 a 1, certo? Ou, vou fazer o contrário, né? 64 a 1 é igual a 81 a 2. Claro que não precisa fazer isso. Portanto, vou passar o 64 dividindo, vai ficar claro para mim quem é o A1. Então, A1 vai ser 81 a 2 dividido por 64. Portanto, o A1 vai ser igual a 81. Claro que eu poderia ter feito isto aqui, tá, pessoal? 81 dividido por 64 vai dar 1,265, o quê? A2. Ou seja, o A1 é 1,265 aproximadamente, tá? Que não é exato. A2. Então, para fazer o A1, você tem que pegar 1 A2 e mais 0,265 milésimo. Então, isso daqui é o quê? 1 mais 0, ok? Como ele pediu o resultado em porcentagem, então, ó, o quanto que o A1 ultrapassa o A2? Ultrapassa isso aqui, ó. Isso aqui é o que ele tem a mais, concorda? Isso aqui em porcentagem vai dar aproximadamente, então vai dar aproximadamente 26,5, mas não tem, então vai dar aproximadamente o quê? 27%. Ok? Então, quanto que o A1, que é a área do triângulo, quem que eu chamei de A1 aqui? A área do triângulo aqui CGE supera a área do triângulo GAF em quanto? Aproximadamente 27%. Porque o A1 é 1,265 A2. Então, ele tem tudo isso daqui a mais. Ok? É o que ultrapassou. Portanto, a resposta correta é a letra A. Bem, pessoal, espero que tenha sido útil. Então, está aí a questão número 4 resolvida para vocês. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.